Hoje a gente vai começar aí, de fato, a mexer com circuitos. Então, na aula de hoje, a gente vai revisar e aplicar para circuitos em corrente alternada alguns teoremas e algumas práticas aí de análise de circuitos elétricos. Então, imagino que vocês já tenham trabalhado bastante em circuitos 1, mas a gente precisa ter aí um embasamento, né, que nós viemos tendo, né, aí nas últimas aulas de como transformar para fasor, como fazer, calcular as reatâncias, as impedâncias, para que agora, de fato, a gente use todos esses conceitos e aplique para resolver os circuitos, ok? E a gente vai estar trabalhando em regime permanente, tá? Ou seja, a gente não vai trabalhar com a parte transitória. Por exemplo, a gente sabe que capacitores e indutores, né, eles levam um tempo para se carregar e se descarregar, né? A gente vai considerar aí regime permanente, ou seja, que já está carregado ou que já está descarregado, ok? Então, quais são as técnicas e os teoremas que nós vamos ver hoje, então, pessoal? Aqui, lembrando, né, sempre em regime permanente, a gente não vai trabalhar com transitório. Então, lei de Ohm, a gente já deu uma introduzida, né? A gente sabe que é válido para análise de circuitos em corrente alternada, divisores de corrente, de tensão, as leis de Kirchhoff, das tensões e das correntes, né? Aqui análises de malhas e análises de nós. Como calcular, né, equivalentes de Thevenin e Norton, vamos relembrar e fazer um exemplo aí em corrente alternada, tá? E superposição. Todos esses são conceitos que vocês já conhecem. Então, vai ser um pouco de revisão junto com a aplicação, tá? Em CA, corrente alternada. Então, vamos lá. Idioma, primeiro aqui. A gente viu que a gente pode, né, aplicar a lei de Ohm e a gente chama ela de lei de Ohm fasorial, né? Que é, ó, tensão, né? Lembra o pontinho na nossa nomenclatura aqui combinada? Significa fasor. Então, esse fasor aqui de tensão, ele é o quê? Um módulo, né, com um ângulo, tá, gente? Esse módulo aqui, na nossa definição, é um valor RMS, ok? Z é a nossa impedância e I é a nossa corrente, também é um fasor, ok? Da mesma forma ali que a tensão. O que mais, pessoal? Lembrem-se do divisor de corrente. Primeiro aqui, do nosso exemplo. Quando nós temos duas impedâncias em paralelo, tá? Tanto faz aqui, pode ser resistivo, pode ser indutivo, pode ser capacitivo, pode ser misto, tá? Pode ter, independente aqui da configuração, o divisor de corrente, o divisor de tensão também são válidos. Então, aqui, ó, a gente tem duas impedâncias em paralelo, ou seja, elas estão submetidas à mesma tensão e são percorridas aqui por duas correntes diferentes. Por Z1 percorre uma corrente e por Z2 percorre outra corrente. A gente sabe que o somatório dessas duas correntes são iguais à corrente total, beleza? Então, como que a gente pode relacionar? Se eu quiser calcular a corrente que passa por Z1, que eu estou chamando aqui de I1. I1. Ok? Aqui em alguns desenhos eu vou omitir aqui o pontinho, pessoal, porque no meu eu uso o Inkscape para fazer os desenhos, né, pessoal? Não tem essa opção de colocar, tá? Mas vocês sabem aqui que a gente está trabalhando com fasores. Então, a corrente que passa por Z1, eu chamei de I1, tá? Aqui. Ela, como que eu calculava, pessoal? Vocês podem fazer aqui a análise, mas como eu sei que vocês já viram essa edição, tá? Eu vou colocar aqui direto, porque é válido, tá? Olha só. Então, para eu calcular a corrente que passa por Z1, eu pego a impedância que eu não quero, tá? Vocês podem pensar assim, a impedância que eu não quero, ou seja, Z2, dividido pela soma das impedâncias. E se eu quiser calcular
a corrente que passa aqui por Z2, que é chamada aqui de 2, no meu exemplo. Então, pessoal, eu falei para vocês, aqui é multiplicado pela corrente total, certo? Porque a corrente, ela se divide na proporção das impedâncias, tá? Então, olha só, a corrente, ela vai querer sempre passar pela, pela menor impedância, né? Então, aqui os valores das impedâncias vão dizer como que essas correntes vão se dividir. Então, aqui, I2 vai ser o quê? Z1, que é a outra impedância, né? A impedância que eu não quero, aqui eu quero calcular a corrente que passa por Z2, dividido pela soma das impedâncias, ok? Então, aqui, independente se é resistor, com indutor, com capacitor, ok? É válido. A mesma coisa aqui para o nosso divisor de tensão. Pessoal, olha só, agora nesse exemplo aqui a gente tem duas impedâncias em série, ok? Então, a corrente que percorre essas duas impedâncias aqui é a mesma, tá? A corrente é a mesma que percorre essas duas impedâncias. Porém, a tensão, ela está aqui sobre as duas impedâncias, ou seja, a gente pode ter, né? A gente vai ter uma divisão de tensão, ou seja, os valores de tensão sobre as impedâncias Z1 e Z2, elas vão também depender aí dos valores das impedâncias, ok? Então, para eu calcular a tensão em cima da impedância Z1, agora eu pego, olha aqui, repara aqui em cima, se eu estou querendo calcular a queda de tensão em cima da impedância Z1, eu pego a impedância Z1, ok? Dividido pela soma das impedâncias. Tudo isso vezes a tensão total, ok? E a mesma aqui, coisa aqui ao contrário, tá? Na impedância, para eu calcular a tensão em cima da impedância Z2, pessoal, pego a impedância que eu quero, divido pela soma das impedâncias e multiplico pela tensão total que está se dividindo, ok? Tudo isso porque a corrente aqui que circula nas duas impedâncias é a mesma. Então, pessoal, relembrando aí as fórmulas de divisor de tensão e divisor de corrente, tá? Que vocês já conhecem, também válido para impedâncias em paralelo e impedâncias em série. Tranquilo? Deu para relembrar aí essas fórmulas? Vocês estavam lembrados? Lembrar dessas relações, divisor de tensão e divisor de corrente, pessoal, ajudam bastante em algumas análises, tá? Facilitam bastante.